No meu vídeo anterior eu falei algumas coisas interessantes. Como a gravação não foi boa e talvez eu não tenha sido muito claro, mas eu não aprofundei, mesmo porque a gente não tem espaço para aprofundar. Mais coisas importantes que é possível de se levantar perguntas e questões e reflexões sobre isso muito interessantes. Meu vídeo não foi muito popular, a princípio também eu não quis divulgar muito esse vídeo, né? É o primeiro, a gravação não ficou legal, então vi que eu produzi uma coisa realmente bacana, divulga aí de maneira mais eficiente. Mas o interessante é que em 20 visualizações eu atingi um professor de geografia, né? Barra pesada. E ele me fez alguns questionamentos aqui. Ainda bem que foram questionamentos simples, né? Porque ele poderia muito bem me deixar de saia justa aí, já que eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas ele questionou quando eu disse sobre os extremos, né? O que vem a ser isso, os extremos? O que isso significa? Os extremos geram conflitos. Bom, Bruno, a questão é o seguinte: de fato, os extremos geram conflitos. Normalmente, nós vemos conflitos de ideias opostas, de ideologias diferentes, de grupos diferentes, facções diferentes. Essas diferenças geram atrito. Você não vê muitos conflitos com ideologias iguais, pessoas do mesmo time, partidos políticos iguais, até tem, mas a tendência é que não se tenha muito conflito, já que os pensamentos e as ideias são semelhantes. O conflito diminui. As ideias que são opostas batem de frente e aí vai gerar um conflito. Eu disse que isso acontece no dia a dia em qualquer esfera, seja em situações simples como as mais complexas e as mais grandiosas. Então, assim, quando eu disse, eu não quis entrar no mérito de pegar o exemplo aí do capitalismo e socialismo. São ideias totalmente opostas. Quando você segue um desses modelos e um outro grupo segue outro modelo, e esses grupos querem impor essa ideologia para o outro, isso obviamente vai gerar conflito, porque as ideias elas não se misturam ali, são muito antagônicas e gera conflito, e a história prova isso, né? A realidade, a história prova isso, né? A guerra do capitalismo contra o comunismo proporcionou a maior tragédia que a humanidade já presenciou. Inclusive, o número de mortes por causa desse entrave, comunismo e capitalismo, produziu mais mortes do que todas as grandes guerras na história. Isso só durante o século XX. Quer dizer, bizarro. Ou no nosso dia a dia aqui, ou em algumas culturas, por exemplo, casamento com crianças. No mundo islâmico, isso é legal. As pessoas, isso é uma tradição na cultura deles. Eles casam com crianças. Os homens casam com mulheres crianças. Isso pra gente aqui no Brasil, isso é crime. Isso é um crime de pedofilia. E jamais a sociedade brasileira aceitaria uma imposição que houvesse casamentos infantis aqui. Você gerar um conflito em cima disso. Da mesma maneira, a gente inibir esse tipo de tradição e costume que eles têm no Oriente Médio. Você vai gerar conflito também, porque a maioria da sociedade não vai aceitar. Então são esses problemas. E por isso eu sou a favor da globalização. Eu acho ela positiva por isso. Vai havendo uma mistura de culturas, as pessoas vão assimilando aos poucos as culturas e vão absorvendo o que é melhor para elas, o que elas acham mais importante. Então, em dado momento, no momento presente, pode ser que mulheres andar de topless, mulheres andarem na rua de mini saia ou blusa regata, isso ainda é assim, inadmissível em alguns países. Mas à medida que esses povos vão tendo contato com outras culturas, em filmes, novelas, reportagens e o próprio turismo ali, as pessoas vão habituando com aquilo ali e percebendo que não é tão gravoso assim, não parece tão grave uma mulher andar com menos roupa no corpo. Isso tudo vai enraizando na cultura das pessoas. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão acostumando com aquilo e a tendência é essa cultura ir adaptando a outra que for mais interessante. Obviamente, é mais interessante que a mulher ande com menos roupa, ela vai se sentir muito mais confortável. Então a tendência é essa, a globalização gera isso. E costumes arcaicos não mais utilizados, porque veja bem, vários costumes, somente de países
teocráticos, eram costumes primitivos de toda a humanidade praticamente. Com o passar do tempo, os povos foram assimilando e evoluindo isso aí. O mundo ocidental, nessa questão de comportamento humano, ele evoluiu muito mais rápido que outras culturas. E várias outras culturas ao redor foram assimilando esses costumes. A tendência é essa, a tendência é essa. Eu acho isso positivo, porque nós humanos evoluímos. Olha, a criação tecnológica e as coisas que nós produzimos aí com o passar do tempo, isso é para benefício da humanidade como um todo. Todos deveriam ter o direito de poder ter acesso a isso que a humanidade produziu. Então, assim, é muito bonito a gente aqui ver lá no Discovery Channel os índios, né, na Amazônia ou algumas tribos africanas vivendo como na Idade da Pedra. É muito bonito a cultura deles, preservar a cultura. Agora, eles são semelhantes a nós. Eles podem até querer viver daquela maneira. Tudo bem, todo mundo tem liberdade de escolha, mas não pode tirar o direito deles de conhecer as coisas que a humanidade produziu. Então, assim, é muito bonito falar do sofá, né? O céu no sofá, no ar-condicionado, comendo um pote de sorvete, assistindo lá no índio, lá o pessoal comendo terra, aquela coisa, e caçando ainda. Quer dizer, igual os homens primitivos de 10 mil anos atrás. O ser humano não precisa mais viver daquela maneira. Eles vivem daquela maneira não é porque gostam, é porque não tem onde é a maneira que existem para eles viverem. Há pessoas que gostam de viver assim, gostariam de viver assim, ok. Mas a oportunidade e o conhecimento que existe essas outras civilizações, que é possível ela usufruir e é possível ela conhecer essas outras civilizações, isso não pode ser negado. Antigamente se usava flecha, lança para caçar ou para lutar contra o exército inimigo, porque não existe arma de fogo. No momento que existe a arma de fogo, acaba tudo isso. As pessoas vão para o que é mais eficiente. Uma arma de fogo, obviamente, é muito mais eficiente. Eu acho uma covardia, de certa forma, é um egoísmo, uma covardia deixar que seres humanos vivam no meio de florestas, no meio de tribos, índios vivendo em florestas onde crianças incapazes ou semi-incapazes têm que ser sacrificadas porque elas se tornam entrave para a tribo. Então o infanticídio é um problema sério. E não dá para julgar os índios não, porque realmente, como é que você vai levar crianças que as pessoas precisam dividir tarefas para sobreviver, um fazendo comida, outro caçando. Se a pessoa não for capaz de fazer isso, ela não faz sentido de existir numa tribo dessa, porque será um peso. Então, mas tudo é mais complexo, né? A gente não pode simplesmente acabar com a cultura deles e falar, não, a partir de agora ninguém é mais índio, vai todo mundo para a cidade, estudar, trabalhar, etc. Não funciona. Como é que você vai adaptar e alocar essas pessoas aí e treinar essas pessoas para viver na cidade? Isso é inviável. Tem que ser uma medida lenta e gradual. Um índio adulto e idoso, ele levou uma vida inteira daquela maneira na selva, é a maneira que ele sabe viver. E é assim que ele deve continuar. Muito difícil que ele seja assimilado aqui na sociedade. Trazer pessoas nesse contexto, o que elas vão virar? Vão virar mendigas aqui na cidade. Não tem o menor sentido. Muito melhor ficar na mata, que é onde elas sabem viver e são competentes para viver ali. Da mesma maneira no mundo islâmico. Ali é mais complicado, porque você tem um estado inteiro teocrático em muitos países ali. Quer dizer, é uma religião muito rigorosa e muito presente na vida das pessoas,